A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui neste canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base, como revista, como material de ensino, a revista da editora Betel. E nesse quarto trimestre nós estamos falando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E quem elaborou esse material para a nossa edificação nesse trimestre foi o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Então nós estamos aqui nesse canal para trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E se você tiver interesse, quiser adquirir a sua revista, baixe lá, vá no site da editora Betel, baixe o aplicativo, veja como é a forma de você adquirir a revista para que você também possa participar conosco aqui da aula. Se você quiser, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê o like, dê sua opinião, fique à vontade para participar conosco, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, trazer aqui algumas informações sobre a lição de número 5, que vai falar sobre Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção, né? Então nós vamos ver aqui sobre a vida dessa personagem bíblica extraordinária chamada Ruth, um exemplo, meus irmãos, de fidelidade aos votos, um exemplo de fidelidade a Deus que se repele, né? Que se repete ali, que se vai se espelhar na sua vida interpessoal, ou seja, uma fidelidade que vai estar demonstrada na prática através da fidelidade que ela teve com a sua sogra Noemi. Ou seja, nós precisamos aprender essa lição com a vida de Ruth. Quando nós somos fiéis a Deus, essa fidelidade ela vai se apresentar nos nossos relacionamentos interpessoais. Não tem como eu ser infiel ao meu irmão e ser fiel a Deus. Uma coisa anda junto com a outra. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel nos meus relacionamentos interpessoais. Se eu sou infiel nos meus relacionamentos interpessoais, eu sou infiel ao Senhor Todo-Poderoso. Então, destaque isso para o seu aluno, o grande exemplo de fidelidade a Deus que se apresenta na fidelidade pessoal de Ruth com a sua sogra. Então, o nosso comentarista traz como texto áureo Ruth, capítulo 1, verso 17, é uma das declarações de amor, é uma das declarações de fidelidade mais lindas que vemos na Bíblia, e nós precisamos ter essa raiz, essa mesma fidelidade nos nossos relacionamentos. O texto diz assim, ó: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui, meu irmão, é uma declaração extraordinária, não só de palavras, mas também na prática, porque foi exatamente isso que Ruth falou, que Ruth fez. Então, aqui é uma declaração linda em palavras e em prática, que a gente possa ter isso na nossa vida também. A verdade aplicada, ela vai falar justamente sobre isso. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, aqui é
o âmago da lição. Você destaque isso para o seu aluno, passe algum tempo da aula destacando essa verdade aplicada. E quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos discípulos, verdadeiramente discípulos de Cristo, que entendemos o que é servir a Cristo, que temos a essência do Evangelho na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos expressar essa fidelidade a Cristo justamente no lidar, no relacionar com os nossos irmãos aqui da terra, com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. Aqui está a grande lição, aqui está a espinha dorsal de todo o livro de Ruth e da toda a vida cristã. Se você não consegue se relacionar bem com seus amigos, com as pessoas que estão próximas, você não consegue ser fiéis a eles nas situações de dificuldade, você ainda não é um discípulo de Cristo de verdade. Então, destaque isso para o seu aluno. É o texto de referência, Ruth, capítulo 1, verso 14 ao 18. E eu destaco aqui para os irmãos o verso 14. Destaque aí para o seu aluno, quando ele vai dizer: Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Você vê duas pessoas que receberam uma mesma instrução e essas duas tiveram atitudes completamente diferentes. E aqui você vai perceber justamente o que a verdade aplicada fala. Quem é discípulo de Cristo vai se apegar ao próximo. E quem não é de verdade, ele vai até beijar o próximo, mas vira as costas e vai embora. Olha que coisa interessante. Orfa chorou a separação, Orfa beijou a sua sogra, Orfa tinha sentimentos por Noemi, Orfa era amiga de Noemi, mas Orfa não foi fiel a Noemi. Olha a diferença. Orfa beijou, Orfa chorou, Orfa deu abraço, Orfa era amiga, Orfa estava junto, mas quando a situação apertou, Orfa se preocupou com os seus próprios interesses, com o seu próprio bem-estar e virou as costas para a sua sogra, numa própria aconselhamento de própria Noemi, que disse para ela ir embora. Mas Orfa concordou porque olhou justamente somente para suas necessidades e não foi fiel a Noemi. Agora, quando você olha a mesma situação em Ruth, aí você vê a essência do evangelho no coração de Ruth. Por quê? Porque Ruth abre mão dos seus direitos, que ela tinha o direito de voltar para casa, ela tinha o direito de voltar para a casa do seu pai para recomeçar a sua vida, porque ela era viúva, era o direito dela. Noemi não tinha mais o que oferecer, Noemi não tinha outro filho, Noemi não tinha nenhuma perspectiva, Noemi não tinha situação que pudesse dar segurança material, social, financeira para Ruth. Então, Ruth poderia sim fazer como Orfa e buscar os seus próprios interesses e resolver seus problemas circunstanciais de momento. Mas quando nós vemos a vida de Ruth, nós vamos perceber a fidelidade. E a fidelidade é caracterizada pelo quê? Justamente por você se manter com aquela pessoa, que você tem a fidelidade, que você tem um relacionamento, justamente quando essa pessoa não tem o que te oferecer. Não tem como te dar retorno, não tem como te dar sustento, não tem como te dar bem-estar. Justamente aí é que nós vemos quem é o fiel. O fiel se apresenta na hora do aperto, meu irmão. O fiel se apresenta na hora que tudo está errado, na hora que tudo está quebrado. Esses são os fiéis aos votos, esses são os fiéis aos relacionamentos. Esses são aqueles com que você vê Cristo na vida deles. É aí que está a diferença. Quantas pessoas nos relacionamentos hoje nós vemos, enquanto tudo está bem, a pessoa está com você. Quando a situação aperta, cada um busca o seu interesse e esquece a pessoa que está passando por dificuldade. Exatamente isso. Então destaque aí para o seu aluno o capítulo 1 de Ruth e esse verso 14, onde você vai ver duas atitudes, mas uma só de fidelidade. Nós vemos muito isso, meu irmão, nos dias de hoje, infelizmente, dentro do meio evangélico.
Você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa em dificuldade, você se compadece, você até chora, você até ora pelaquela pessoa, mas você não é fiel, você não abre mão de alguma coisa sua para dar conforto para aquela pessoa. Ruth abriu mão de todos os seus direitos para poder acompanhar Noemi. Não sabia o que ia acontecer, não tinha perspectiva, não tinha nada. Era muito melhor, aos olhos humanos, Ruth voltar para sua casa, teria muito mais certeza e garantia de sucesso do que voltar para uma terra estranha, para uma terra onde ela era estrangeira, ainda com uma senhora que não tinha nada para oferecer. Mas a fidelidade justamente aparece aí. Não abre mão daquela pessoa, a não ser que seja a morte que separe. Aqui nós vemos, meu irmão, o perfil perfeito para os votos do casamento. É aqui que em Ruth e Noemi, uma relação de nora e de sogra, em que nós vemos justamente a melhor representação da fidelidade para um casamento. É exatamente isso que se espera de uma esposa e de um marido, quando eles colocam a sua palavra diante de testemunhas na hora do voto, que eles vão dizer que somente a morte os separe. Mas infelizmente é o que nós menos temos visto aqui. Na hora que a doença chega, na hora que a pobreza chega, na hora que a dificuldade vem, os votos são esquecidos e cada um busca o seu próprio interesse. Então quem quer casar, meu irmão, quem quer ter relacionamento, viva esse livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, mas que são fundamentais e essenciais para se viver uma vida cristã de verdade e um relacionamento interpessoal de forma que agrade ao Senhor. Se espelhe e veja na vida de hoje. Destaque aí para seus alunos, principalmente se você tem alunos que estão noivos ou se vão se casar, ou estão em idade para se casar ainda, vai e destaque esse livro para que eles aprendam o que é ser fiel diante de um relacionamento interpessoal. Destaque isso para os seus alunos, meus irmãos. Aí agora a gente entrando na aula propriamente dita, nós vamos ver na introdução que Ruth era uma mulher firme nas suas escolhas. Ruth demonstrou firmeza, é aqui que a gente tem que destacar. Muitas pessoas dizem, eu estou contigo, eu vou com você, mas na hora que aperta, na hora que o tempo passa, eles viram as costas. Quem é firme nas suas escolhas não se deixa desviar dos seus caminhos. É por isso que nós temos que ser firme e perseverante na escolha de Cristo. Por quê? A gente aceita Jesus, a gente entrega a vida para o Senhor, mas ainda temos planos para caminhar até chegar no céu. Então o que acontece? Na hora que a dificuldade vem, na hora que as lutas vêm, muitos esquecem da escolha que fez e abrem mão e acabam retrocedendo, porque não tem firmeza de escolha. Então, se você escolheu Jesus, se você confessou Ele como único, suficiente Senhor e Salvador, vá com a decisão até a morte, meu irmão. Vá com ela até você chegar no céu. Não abra mão da escolha que você fez, independente dos cenários e das dificuldades. Aí nós vamos ver a origem de Ruth. Ruth é moabita, Ruth não era israelita. Ruth era uma mulher de uma nação onde não acreditavam no Senhor dos Exércitos, no Deus de Israel. Era uma nação que tinha rivalidades, que tinham rixa contra Israel. Era uma nação que o próprio Moisés falou que não poderia entrar moabitas na congregação do Senhor, na congregação de Israel, porque era uma nação que tinha muita rivalidade com Israel. Mas nós vamos ver que o coração convertido de Ruth, que o relacionamento dela com sua sogra Noemi, com uma família israelita, você vai perceber que ela se converte, que ela tem realmente um encontro real com Deus ali, ela gosta do que vê, ela consegue perceber uma essência diferente em Noemi e ela se converte. E por causa disso, mesmo ela sendo não moabita, mesmo ela tendo tudo para não entrar no povo de Israel, o coração convertido dela abriu exceção, assim como nós vimos na vida de Raabe na lição anterior. Mulheres estrangeiras ao povo de Israel
que se converteram ao Senhor e assim puderam entrar no povo de Deus. Então, destaque isso para o seu aluno, que não há ninguém, não há nenhuma pessoa que se converta e que não possa entrar no reino de Deus, independente de origem, independente de cultura, independente de raça. Se ela se converter e se comportar como um cristão de verdade, ela pode entrar no reino de Deus, sim, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor faz acepção de atitudes. Ele quer ver o coração quebrantado e convertido. Foi isso que fez a diferença na vida de Ruth. Aí Ruth, ela tem como significado companheira, amiga. O nome já caracteriza justamente a personalidade dessa moça chamada Ruth. Ela vai ficar companheira e amiga da sua sogra Noemi, mesmo tendo o direito de poder largar, de voltar. A gente vê que ela foi companheira e amiga de Noemi, mesmo diante da morte, mesmo diante do cenário completamente adverso. No tópico 1.2 nós vamos ver uma história de amizade, meu. Aqui nós vamos ver uma amizade verdadeira, que independente de laços de sangue ou não, vai se manter fiel até o fim. Essas histórias, esses exemplos de amizade, assim como nós vemos com Ruth e Noemi, assim como nós vemos com Jonathan e Davi, assim, meus irmãos, são as amizades que superam as dificuldades para se manter fiéis uns aos outros. Destaque isso para o seu aluno. São amizades que não têm como base a obrigação do laço de sangue, a obrigação do laço de família. Não, são pessoas que escolheram ser amigas, que não têm laços de sangue, não são família, mas que escolheram ser amigos e foram fiéis dentro dessa amizade. Então, destaque isso para o seu aluno aí. E elas se uniram dentro de uma perspectiva que o próprio Deus preparou, e você vai ver que Ruth se apegou firmemente a Noemi. É uma amizade firme, uma amizade fiel. É uma história linda que você percebe aqui de uma amizade que transcende os limites naturais. É uma amizade que ela supera o que a natureza, o que o dia a dia, o que a terra, né, o que as pessoas fariam mesmo. Qualquer um nessa situação faria o que Orfa fez. Vou fazer o que a própria Noemi me mandou fazer, voltar, começar de novo, recomeçar, e cada um siga o seu caminho, cada um viva a sua própria sorte. Mas amigo que é amigo mesmo, ele abre mão de tudo para ajudar aquele que está numa situação pior, numa situação que está passando por mais necessidade. Ruth tinha mais condições, Ruth tinha mais força, Ruth era mais nova, então Ruth abre mão para cuidar, para estender a mão para sua sogra Noemi, que fez toda a diferença na vida de Noemi e na vida da própria Ruth, como nós vamos ver mais na frente na lição. Uma fidelidade que fez diferença para os dois lados, porque o Senhor recompensa sempre quem? Os que são fiéis, meu irmão. Ninguém é fiel e sai no prejuízo com o Senhor. Todos são que os fiéis recebem recompensa na hora certa. Destaque para o seu aluno. E aí você vai ver o início da história, né? Aqui nosso comentarista vai explicar como Noemi se conheceu. Você conhece o texto, né? Você vai ver que Noemi era casada com Elimeleque, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e na época que eles viviam lá em Israel, o que aconteceu? Teve uma fome muito grande, uma carestia muito grande na nação, e seu marido Elimeleque, ele prefere sair de Belém, que era a casa do pão, porque no momento estava numa situação difícil, e vai para Moabe, uma terra estranha, mas que naquele momento tinha um sustento melhor. E aqui nós vamos já ver justamente o que nós estamos falando. A Elimeleque não foi fiel na hora do aperto. Elimeleque, na hora que viu a fome, na hora que viu a dificuldade, ele preferiu resolver com seus próprios braços e foi para uma terra para buscar pão, para buscar alimento. E o que ele encontrou lá? Somente a morte. Então destaque isso para o seu aluno. A atitude dele era a seguinte:
Nós estamos em Belém, nós estamos na casa do pão, nós conhecemos Deus que nós servimos, nós sabemos o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele ainda vai fazer, nós sabemos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos levou, as promessas que Deus tem, tudo que Deus tem feito. Então vamos aguardar aqui, casa do pão, vamos esperar Deus trazer o pão de volta para a nossa vida. Mas Ele não fez isso, se precipitou e levou sua família para outra nação, uma nação ímpia, para tentar resolver com a sua própria força, com o seu próprio braço, a situação de fome que eles estavam vivendo. E aí o que aconteceu? Lá em Moabe, os seus 2 filhos se casam com mulheres de lá, com as moabitas, e no final das contas eles 3 morrem e elas ficam as 3 viúvas, e assim se dá a história de Ruth. Então destaca isso para o seu aluno. E nesse primeiro capítulo a gente aprende que Ruth se apegou firmemente a Noemi e a Deus. Destaque isso, o firmemente, meu irmão. Destaque o firmemente que ela se apegou a Noemi. Porque para viver o que Ruth viveu, somente uma fidelidade firme. Porque senão, na hora do aperto, na hora da circunstância adversa, você não ia conseguir se manter fiel. Então esse firmemente é que traz toda a diferença na relação de Noemi e Ruth, tá? Porque Orfa também se apegou a Noemi, Orfa também gostava de Noemi, mas na hora do aperto não tinha a firmeza da fidelidade. E aí o que Orfa fez? Só deu um beijo e virou as costas, como muitos fazem nos dias de hoje. Então, destaque isso para o seu aluno. No capítulo 2 nós vamos ver, Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Então a fidelidade de Ruth lhe rendeu recompensa e honra diante de Deus. Só que, meu irmão, aqui é uma coisa interessante. A recompensa só vem depois da fidelidade. A recompensa só vem depois da atitude. Ruth, quando foi fiel, ela não sabia tudo que ela ia receber. Ruth foi fiel a Noemi num cenário de que o melhor ali elas iam morrer de fome. O cenário era totalmente errado. Ruth escolheu ser fiel num cenário que não tinha perspectiva nenhuma de recompensa ou de melhora. Aqui é que mora a diferença. Você ser fiel a alguém que você sabe que tem condições de te recompensar, que você sabe que tem uma herança para te dar, é muito mais fácil mesmo. Mas aqui, a Ruth escolheu ser fiel a alguém que não tinha nada para oferecer, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo, meu irmão. Noemi não tinha rigorosamente nada. Na melhor das hipóteses, elas iam viver mendiga, elas iam viver sobre a dependência de alguém, e na melhor das hipóteses, elas iam acabar morrendo as duas juntas, porque não tinha perspectiva nenhuma. E Ruth, mesmo assim, resolveu a ser fiel. Esses são os que são recompensados. Esses são os crentes de verdade, que são fiéis a Cristo, mesmo sabendo que muitas das vezes não vão receber nada nessa terra, mas que a recompensa está no céu. Esses são os fiéis. Nós já sabemos o que temos pela frente, o céu mesmo. Na terra não sabemos o que Deus tem para dar, o que Deus vai nos dar. Mas se nós formos fiéis a Ele, a recompensa está no céu. Então por ela vale a pena ser fiel, mesmo que a gente morra nessa terra. Por isso que você vai ver quantos crentes hoje estão morrendo por não negar o nome de Cristo. Hoje, meu irmão, 2025, quantos cristãos estão sendo mortos por não negar a fé em Cristo, por não negar o seu nome, porque por não negar a sua fé cristã, estão sendo mortos, estão perdendo casa, estão sendo famílias dizimadas, e eles se mantêm fiéis e não estão recebendo nada nessa terra, estão morrendo. Não tem recompensa, não tem história para contar, estão morrendo pessoas novas, pessoas que tinham tudo para viver aqui nessa terra, ter família, ter tudo, estão morrendo por amor a Cristo. Mas por quê? Porque lá no céu, para eles, tem a recompensa dos fiéis, meu irmão, que é muito melhor do que essa terra, e por isso eles se mantêm fiéis. A mesma coisa foi Ruth, a fidelidade dela
foi sem ter recompensa nenhuma prevista nessa terra, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, gostou da atitude e recompensou a fidelidade dela, como a gente vai ver nesse capítulo. Então, no tópico 2.1, ele vai falar a bênção da lealdade, né? Então, a lealdade de Ruth recompensou e trouxe bênçãos para ela. Não foi motivada por obrigação ou por expectativa de recompensa na hora, mas sim por um amor genuíno e altruísta. Então, por isso, Deus abençoou e recompensou ela, encontrando Boaz, encontrando sustento, encontrando ali uma situação melhor, e depois ela pôde entrar até mesmo na linhagem de Cristo, porque ela foi mãe de Obed, que era o pai de Davi. Então, o avô ia ser o avô de Davi. Então, destaque isso para o seu aluno. Ela acabou entrando na linhagem do Messias como recompensa da sua fidelidade. Ruth e Orfa, no tópico 2.2. Ruth perseverou e venceu os desafios por um futuro desconhecido. Como eu te falei, ela ficou firme sem saber o que iria pela frente. Mas Orfa, não. Orfa, ela decide ir pelo que ela estava vendo, pelo que ela ia viver, pelo que ela tinha certeza. E o que aconteceu com Orfa? Sumiu da história. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe que tipo de vida ela levou, o que ela recebeu em troca. Mas a Bíblia não conta mais sobre a vida de Orfa, porque Orfa buscou a recompensa imediata, buscou aquilo que os olhos estavam vendo. Mas Ruth se manteve firme num futuro desconhecido e Deus a recompensou. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.3, vai falar a convicção de quem sabe o que quer. Né? Então, como eu falei lá no início, Ruth escolheu ser fiel a Noemi, escolheu ser fiel ao Deus de Noemi. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de um futuro desconhecido, mesmo sem ter perspectiva nenhuma de melhora, ela quis ficar com Noemi, ela fechou ali aquela aliança com Noemi e honrou a aliança, porque ela sabia que queria cumprir a aliança de ficar com Ruth, com Noemi. Mesmo a própria Noemi mandando ela embora, mesmo a própria Noemi explicando que era melhor ela ir ficar na sua casa, voltar para a casa de seus pais, ela foi fiel à sua aliança e depois que recebeu uma grande recompensa, porque ela tinha o amor e ela sabia que a Noemi sozinha não ia conseguir sobreviver muito tempo. Então aqui, meu irmão, o que motivou Ruth foi, além da fidelidade a Deus, que ela queria continuar convivendo com Noemi para ter mais contato com Deus de Israel. Aqui você vai ver um amor genuíno, um amor que abre mão do seu bem-estar para cuidar do outro, meu irmão. Que coisa linda! Ela sabia que Noemi era uma senhora, que Noemi não tinha como prover seus próprios sustentos, não tinha como recomeçar sozinha. E ela, ao seu lado, pelo menos tinha uma força mais de trabalho, pelo menos era uma moça nova que podia ajudar, tá ali, acalentar no frio, tentar de alguma maneira fazer a outra sobreviver mais tempo. Foi o amor que motivou a Ruth a agir desse jeito. Meu irmão, que palavra linda, que palavra abençoada. Quantos de nós, meu irmão, não socorremos o nosso próximo porque queremos somente o que é para nós, não temos abrir mão do que é nosso para socorrer o próximo, abrir mão do que é nosso para poder dar um sustento, dar um conforto um pouco melhor ao nosso próximo. Isso aqui só faz quem tem o amor de Cristo. Foi justamente esse amor que Jesus teve por nós. Jesus se esvaziou, Jesus abriu mão de tudo, Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão da sua vida, abriu mão de tudo que ele tinha para vir por essa terra, morrer por nós falhos e pecadores que não tínhamos nada para oferecer a ele, meu irmão. Por amor, Jesus fez tudo isso. Aqui em Ruth, nós vemos justamente esse amor também. Ruth abriu mão de tudo por uma pessoa que não tinha como resolver ou viver sozinha. Destaque isso para o seu aluno. É a convicção de saber que queria amar, que queria ajudar e cuidar
da Noemi. Isso aqui é extraordinária a história dessa mulher. Destaque para o seu aluno. Aqui é o amor visto na prática, o amor que coloca a sua vida em prol da do outro, que dá a sua vida pelo outro. É o amor de Cristo que temos que ter uns pelos outros. Está faltando muito isso nos dias de hoje. Nós não vemos isso dentro das igrejas. As pessoas, cada um quer seus próprios interesses, só se associam com pessoas que podem dar alguma coisa, enquanto as que estão passando luta e dificuldade são esquecidas, são largadas para viver a sua própria sorte. Infelizmente, dentro da igreja estamos vendo muito isso. E que igreja será arrebatada desse jeito? Porque a Bíblia diz que não é possível amar a Deus que nós vemos se não amamos o nosso próximo que está ao nosso lado. E esse amor que se fala aqui, meu irmão, é um amor na prática. Não é beijinho, não é abraço, não é essas coisas que a gente vê falsa, tapinha nas costas. Não é isso. O amor que está falando aqui é um amor sacrificial. É o amor de abrir mão de alguma coisa para socorrer. É o amor de você cuidar. É o amor de estar próximo com aquele que não tem nada para te oferecer. Esse é o amor que Cristo espera de nós. E esse é o que ele vem buscar. Porque esses que apresentam esse amor são verdadeiramente o discípulo de Cristo que será arrebatado. Então, destaque isso para o seu aluno. A fidelidade de Ruth lhe rendeu recompensas e honra diante de Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus, Deus recompensou Ruth e ela pôde usufruir como recompensa de Deus o seu amor e a sua fidelidade. Destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 3 vai falar do remidor, né? Boaz, um homem que estava em Jerusalém, que era parente de Elimeleque, que foi o marido de Noemi, e esse homem foi responsável por resgatar, por mudar a sorte dessas duas mulheres, assim como Cristo muda a sorte de nós quando nós o buscamos. Nós chegamos a Cristo quebrado pelos nossos pecados, longe do Senhor, rasgado pelas agonias da vida, rasgados pelas trevas terríveis que o pecado traz. E quando você encontra Cristo, Ele te resgata do lamaçal do pecado, te arranca da vergonha das mãos do diabo e te limpa novamente, te recompensa e te prepara para viver o melhor nesta terra ao seu lado. É exatamente o que Boaz fez, resgatou, tirou elas da vergonha, tirou elas do anonimato, tirou elas da situação de mendigância, da situação de perdidas, sem perspectiva, e restaurou a sorte delas em todos os aspectos, materiais, sentimentais, emocionais, segurança, e mudou a história da vida de Ruth e de Noemi. Esse é o papel do Senhor Jesus, que é tipificado aqui na vida desse homem chamado Boaz, né? Então que nós possamos ser um Boaz na vida de alguém, meu irmão. Você tem uma oportunidade de ajudar, de resgatar, de mudar a história mesmo. Não é dar uma esmola, meu irmão. O Boaz, ele não chegou ali para Ruth, leva essas espigas de milho aqui, come e se vira para lá. Não, meu irmão. O homem resgatou tudo, fez tudo novamente, colocou elas numa situação de dignidade novamente, abriu mão, usou seus recursos, gastou dinheiro, investiu tempo, fez de tudo para poder resgatar e colocar elas de pé novamente. Esse homem abriu mão, exerceu o seu direito legal, né, o seu dever legal dele, ele exerceu, e também foi bom para com essas mulheres, porque ele tinha o dever, era uma lei, né, do parente mais próximo, resgatar aquela família, regerar filhos para que a linhagem não morresse. Era um dever legal que estava na lei de Moisés. Então esse homem fez com prazer e fez além do que tinha que fazer, resgatou, comprou novamente as terras, colocou Noemi e Ruth em segurança novamente. É exatamente o que Cristo faz por nós, meu irmão. Nos resgata, nos mostra, nos muda a nossa sorte. E que nós possamos ser um Boaz na vida de alguém também. Destaque isso para o seu aluno. Fale para ele observar, para ele ver se tem alguém passando necessidade. Boaz observou uma moça diferente,
dentro das terras dele, colhendo espiga, e deu orientação para aquelas pessoas abençoar, entregar nas mãos dela as espigas, o que ela precisava, e depois ele aceitou resgatar Ruth como esposa, meu. O homem casou com uma mulher moabita, o homem casou com uma mulher viúva, o homem casou com uma mulher que não tinha o que oferecer, não tinha família, mas ele exerceu o seu dever legal, cumpriu por bondade, por amor, assim como Cristo faz por nós. Que Deus possa despertar na nossa vida essa mente, essa visão de sermos um Boaz na vida de alguém, abrindo mão de nossos recursos para fazer outras pessoas viverem bem também. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Depois no tópico 3.2, Boaz e Ruth. Então você vai perceber que Boaz agora ele vai se casar. Ruth, ela vai se deitar aos seus pés. Era um sinal, era um pedido humilde para que aquele homem exercesse o dever de resgatar, de casar com ela e gerar linhagem na vida da família que tinha falecido, na vida do falecido filho de Noemi, o Quilion, que era esposo, que era o marido da Ruth. Então Boaz ele vai exercer, mas Ruth vai pedir para ele exercer esse direito, exercer esse dever e mudar a história. Quando ela se deita aos seus pés ali, se cobre com a sua manta, ela está mostrando para ele que ela quer que ele seja o remidor dela. Então a mesma coisa nós precisamos fazer com Cristo. Nós precisamos entrar na sua presença humildemente e clamar para que ele venha nos resgatar do pecado, porque sozinho a gente não faz. E o Senhor não rejeita um coração quebrantado, assim como Boaz não rejeitou o pedido humilde de Ruth sobre a vida dele e aceitou se casar com ela para gerar filhos, e assim ele fez. Destaque isso para o seu aluno. E no tópico 3.3, né, a gente vai ver a recompensa de Ruth e de Noemi. A amizade, a fidelidade dessas meninas, dessas mulheres vão ser recompensadas através da vida de Boaz, que vai comprar novamente a terra, vai dar novamente segurança a Noemi, vai casar com Ruth, vai gerar um filho em Ruth. Esse filho entra na linhagem do Messias e ali a Noemi coloca nas suas mãos um neto, né? Apesar de não ser filho biológico do seu filho Quilion, ele é considerado seu neto porque é considerado o primeiro filho da linhagem do resgatador. Então era o nome, aquele menino fica sendo filho, né? Fica sendo ali da linhagem daquele que morreu. Então Noemi agora está com seu neto no colo e com a sua nora e com uma família restaurada. Então você vai ver agora que as vizinhas vão dizer que Ruth é para Noemi melhor do que 7 filhos. Então você vê agora que Noemi tem a Ruth, tem Boaz, tem Obed, que é o neto ali, que é o filho dela, né? E filho de Ruth com Boaz. E aí agora Noemi tem tudo recompensado, tem tudo restaurado através da fidelidade da vida de Ruth. Veja como a atitude de fidelidade de Ruth mudou a história dela, de Noemi, de Boaz, e mudou a vida de entrar o seu filho na linhagem do Senhor Jesus. Veja como uma atitude de fidelidade mudou a história de tantas pessoas e trouxe a ela uma recompensa eterna, porque ela está na linhagem do Messias. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, né? E você vê aqui essa história de amor e fidelidade. Destaque isso para o seu aluno. É uma história de fidelidade. O amor na prática ele é chamado de fidelidade. Destaque para o seu aluno, que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.